Então, bom dia a todas e todos. Sejam bem-vindas de novo a este ciclo de conferências, já na nossa sétima mesa sobre vulnerabilidades sociais e acesso à justiça no campo de gênero no Brasil e Timor-Leste. Desta vez já saltamos de novo para outro contexto etnográfico. Hoje nos acompanha Isis Garcia, pesquisadora de postdoctorado do nosso projeto, com sua apresentação Judicialização, Restos da Aplicação da Lei Maria da Penha, e nos acompanha Miguel Santos do Filho, da Universidade de Brasília, com sua apresentação Vitimização e Empoderamento, Tramas sobre vítimas e sobreviventes nos dispositivos de governo da violência doméstica em Timor-Leste. Eu lembro que este ciclo de conferências faz parte dos 50 anos da comemoração dos 50 anos do programa de pós-graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é, e faz parte de um projeto sobre judicialização da violência doméstica e Covid-19 financiado pela CAPES, coordenado pelo professor Teófilos Rifiotes. No dia de hoje, então, vamos a começar este debate acerca de vulnerabilidades e acesso à justiça com Miguel Santos do Filho, que foi meu colega durante a pós-graduação na UNB, con un trabajo de campo bastante interesante em Timor-Leste e hoje em dia consultor do Ministério da Igualdade Racial, certo? Então, Miguel, seja bem-vindo, a palavra é sua, o escutamos. Bom dia a todas as pessoas presentes. Obrigado, Marco, obrigado, professor Teófilos, pela organização desse ciclo que tem sido uma oportunidade fantástica para troca de experiências, para o compartilhamento de ideias, enfim, tudo que melhor se tem, né, no campo acadêmico. Eu já organizei aqui uma apresentação de slides muito simples, ela traz alguns tópicos que eu vou trazer e que vão auxiliar na compreensão dos argumentos à medida que eu for lendo o paper que eu preparei, e essa estratégia da leitura vai me ajudar a me manter bem atento, né, ao tópico e também ao tempo. Bom, eu começo então a apresentação. Nesta apresentação, me concentro em analisar e refletir sobre o governo da violência doméstica no Timor-Leste contemporâneo, com foco nos processos de produção e manejo da vitimização, enquanto recurso da e para a judicialização de conflitos, frente às estratégias de empoderamento econômico feminino. Parto de experiências de pesquisa de campo e análises documentais realizadas entre 2015 e 2024, nas quais circulei por ONGs, casas-abrigo, secretarias de Estado, preocupadas com a preocupação da igualdade, preocupadas com a promoção da igualdade de gênero e com agências de cooperação internacional para o desenvolvimento que atuam em Timor-Leste. Nos últimos períodos de campo, em 2024, 2022 e 2024, realizei entrevistas com 20 agentes do sistema legal estatal, entre juízes, promotores e defensores públicos, além de 5 coordenadores de casas-abrigo para mulheres e entrevistas e grupos focais com 70 mulheres atendidas por ONGs locais. O locus principal no qual se deram as minhas incursões em campo foi a FOCUPERS, é o Fórum de Comunicação para Mulheres Leste-Timorenses, ONG fundada em 1997 e conduzida por mulheres, que se envolve primeiro com advocacy para e sobre os direitos das mulheres, que promove programas de empoderamento econômico feminino e que, por fim, promove ações de acesso à justiça que envolvem o aconselhamento jurídico, o abrigo para vítimas de violência baseada no gênero e todo o apoio logístico para que as mulheres possam frequentar as audiências e todos os outros trâmites que os casos envolvem após serem denunciados. A FOCUPERS é uma das mais antigas organizações da sociedade civil de Timor-Leste e encabeçou as mobilizações que culminaram na promulgação da Lei contra a Violência Doméstica, que é a Lei número 7 de 2010. E tendo as suas diretoras e outras componentes da ONG circulado por secretarias de Estado e instituições de cooperação internacional,
como a ONU Mulheres, o PNUD e a Oxfam, bastante atuantes em Timor-Leste desde de 1999. Organizações e instituições como as de cooperação internacional, secretarias e entidades como a Focupers compõem, a partir de suas práticas e programas, um campo de governo da violência doméstica. Esse governo baseia-se na instituição de mecanismos que, entre outras coisas, visam modificar condutas e concepções permissivas à ocorrência da violência doméstica, tanto por meio do reforço penal, quanto pela adoção de estratégias de conscientização para prevenção de conflitos e pela implementação de programas de empoderamento econômico feminino. Antes de focar nos discursos e na execução dos programas da Focupers, cabe retornar brevemente o processo de moralização da violência doméstica e sua constituição como um problema social, isso é, o processo de condenação moral do uso da força nas relações de gênero. Esse contínuo processo foi primeiro etnografado pelo professor Daniel Simeão, como apresentado por ele no segundo encontro desse ciclo e em diversos de seus trabalhos. Parte importante desse processo foi a constituição da vitimização feminina, não apenas na dimensão relacional, como um produto das ações de um indivíduo, que poderia ser indicado como o homem perpetrador, mas de todo um sistema violador. Esse sistema, pensado nesses termos, seria, para alguns agentes institucionais, expressão da cultura de Timor-Leste. Localmente, a noção de cultura, grafada com K, diz respeito às práticas locais tomadas como tradicionais, o que inclui o sistema de hereditariedade patrilinear da posse de terra, os regimes de trocas matrimoniais exogâmicas, as obrigações estabelecidas nos regimes de dádiva, os laços de parentesco e aliança, etc. Mas isso é controverso. Vários agentes, dentro do campo de governo da violência doméstica, se afastam da ideia de que a violência de gênero seja, de fato, uma consequência da cultura. Ainda assim, a premissa é entoada por outros agentes, fazendo com que as disputas pelos sentidos e origens da violência se tornem ainda mais complexos. As representações institucionais que indicam a violência doméstica como consequência das desigualdades e assimetrias instituídas pela cultura partem de discursos que, em nome dos direitos das mulheres, indicam certos elementos e ideologias tradicionais ou da ADAT como limitadores das mulheres e de seus potenciais, colocando aqui entre aspas, que poderiam acorrentá-las, objetificarem-nas, tornarem-nas propriedades dos homens, enfim, retirando o seu direito à propriedade de terra em algumas regiões e, portanto, constituindo as mulheres como vítimas da cultura patriarcal. No início dos anos 2000, como eu mencionei mais cedo, já registrado no trabalho do professor Daniel, esse tipo de representação foi responsável por impulsionar a judicialização por meio da instituição da Lei contra a Violência Doméstica. De qualquer modo, esses argumentos foram apropriados pelas ansiedades de e para a judicialização dos conflitos, dando corpo à noção de que, para erradicar a violência doméstica, somente o recurso ao punitivismo penal seria efetivo, dado que nem o tratamento estatal que se tinha antes de 2010, nem a ação dos mecanismos locais de administração de conflitos seriam efetivos ou razoáveis para administrar a violência doméstica desde as perspectivas das elites políticas locais. Essa mobilização discursiva coopta diversos agentes do campo judicial. E aí eu trago alguns trechos de entrevistas que eu realizei com diferentes atores legais. Eu não coloquei todos aqui no slide porque não ia caber, mas eu vou ler mais alguns aqui no texto. Em 2022, um juiz, em uma entrevista, disse o seguinte: a cultura timorense diz que as mulheres não têm direitos, só os homens, mas não é verdade. A lei dá direitos iguais a todas as pessoas e a lei está acima da cultura. Um procurador, também em 2022, disse o seguinte em entrevista:
A lei pode mudar alguns aspectos da cultura, principalmente a crença de que a violência é algo comum, como se fosse a colher, e o prato se batendo na hora da refeição. Boa Algo que não, tarde. algo que não precisa, denunciar ou intervir. Um juiz, agora numa entrevista em 2024, disse o seguinte: as pessoas não veem a violência como algo errado, não entendem por que é crime. Elas questionam: sempre fizemos assim, por que agora não pode? Um defensor público, também em 2024, numa entrevista, disse: a cultura de Timor é muito patriarcal, por causa dos homens, desde o tempo dos antepassados. É preciso transformar isso. Certamente, não é um consenso, e não se pretende nessa pesquisa encontrar tal consenso. As próprias mulheres atendidas pelos serviços da Focupers não reportam a cultura quando narram suas experiências de violência doméstica, mas focam nas diversas problemáticas que compõem suas relacionalidades domésticas e conjugais. De todo modo, desde os esforços de instituição da Lei contra a Violência Doméstica até as constantes campanhas de conscientização e combate à violência doméstica, a cultura aparece como o mal tangível, isso é, como o problema que pode ser indicado como a causa da violência doméstica. Para essa discussão, não seria possível trazer muitos detalhes do funcionamento do tratamento judicial desses conflitos, mas o próprio movimento de mulheres em Timor-Leste tem se organizado para promover modificações que tornem a aplicação penal mais dura nos casos de violência doméstica, o que tem encontrado alguns impasses. Em uma iniciativa de alteração dessa lei, um grupo de trabalho organizado pela Secretaria de Estado para a Promoção da Igualdade de Gênero, com participação de parceiros internacionais e organizações da sociedade civil, propôs estratégias para reduzir o poder discricionário dos juízes e até instituir alterações no Código Penal para que não se considerassem atenuantes como a primariedade do réu, ou sua posição de provedor no lar para redução ou substituição das penas de prisão nos casos de violência doméstica. Essas propostas não foram bem recebidas pelo Ministério da Justiça e as discussões, por diversas razões, sobre a alteração da lei contra a violência doméstica não caminham desde 2023. Essa imagem mostra ativistas em uma marcha realizada na capital, Dili, em 2022, na qual se comemorava os 12 anos de promulgação da Lei contra a Violência Doméstica e, entre algumas das demandas, se demandava a revisão de alguns dos artigos, inclusive para fazer com que as penas fossem mais efetivas e mais duras. O ímpeto de alterar o regime jurídico que trata da violência doméstica vem de insatisfações várias. Mulheres frustradas com constantes revitimizações e repetidas passagens pelas casas-abrigo e ONGs e movimentos de mulheres inconformados com as penas aplicadas pelos juízes, as quais consideram aquém da gravidade das violências cometidas. Esses desejos de alterar a lei e recrudescer as penas seguem se sustentando em narrativas de vitimização feminina, buscando estratégias pautadas na individualização. Homens são algozes, mulheres sofredoras. Homens carecem de punições, mulheres de acolhimento. Em uma das reuniões do grupo de trabalho para discutir propostas de alteração da lei contra a violência doméstica em 2022, depois dessa marcha que está aí da fotografia, foi sugerida a inclusão de um artigo que recomendasse ao poder público a criação de mecanismos de ressocialização para homens autores de violência doméstica, aos moldes do que ocorre com os grupos reflexivos no Brasil. Apesar de algumas componentes do grupo de trabalho terem demonstrado interesse pela ideia, as mais influentes rechaçaram, dizendo: não é o nosso foco pensar nos homens aqui. Reproduz-se, portanto, a lógica da individualização dos conflitos, que responsabiliza uma parte e vitimiza outra, colocando em último plano o aspecto relacional dos conflitos, retirando o aspecto relacional do rol de possibilidades para a produção e para a administração institucional da violência doméstica. Outra dimensão que tem marcado o campo de governo da violência doméstica em Timor-Leste é o apelo aos programas de empoderamento econômico feminino
como uma possível saída para as experiências de violência contra as mulheres. Os oficiadores de programas desse tipo baseiam-se na expectativa de que, caso não fossem economicamente dependentes dos maridos ou companheiros, as mulheres poderiam romper com as relações perpassadas pela violência. As mulheres constantemente representadas como vítimas passam a ser tratadas, então, como um nicho específico dos programas de empoderamento, sendo referenciadas agora como sobreviventes ou feto potencial. Feto é a palavra na língua teton que significa mulheres, e potencial, nesse contexto, se refere à potencialidade econômica. Então, a gente poderia traduzir como mulheres potencialmente econômica, ativas economicamente ou potencialmente empreendedoras. Os sentidos associados à categoria de sobrevivente são bastante complexos e, obviamente, têm disputas a seu respeito. Em 2015, em minha primeira pesquisa de campo, as mulheres atendidas pela Focupers e por outras casas-abrigo eram chamadas de vítimas, parceiras ou clientes. Ouvia-se, em alguns espaços por onde circulavam representantes de ONGs e do governo, a categoria sobrevivente, mas em menor frequência. Já em 2022, quando estava em curso o boom dos programas de empoderamento econômico feminino, impulsionado por agências como a ONU, União Europeia, IBUS, Oxfam, etc., difundiu-se o uso da categoria sobrevivente. Ainda assim, algumas interlocutoras da própria Focupes indicavam dúvidas sobre quando deveriam usar essas categorias. Quando deveriam se referir às mulheres como vítimas? Quando se usaria o termo sobrevivente? Algumas das interlocutoras defendiam: vítima é quem morreu, enquanto outras endossavam: é verdade, sobrevivente é quem ficou viva, sobrevivente é quem se ergueu apesar da violência. Os programas dirigiam-se, portanto, para o empoderamento das sobreviventes, para levantá-las e apoiá-las, como defendiam as coordenadoras de abrigos, as quais entrevistei, usando as categorias em téton, tulum, suporta ou reforça. Essa sutil passagem discursiva de vítima para sobrevivente revela uma dinâmica estrutural desse campo de governo, a saída neoliberal e individualizante para problemas relacionais. Ao falar em saída, me refiro a uma perspectiva na qual as mulheres participantes desses programas são, literalmente, orientadas para a superação de suas experiências de violência por meio do engajamento na economia de mercado. Essa orientação se baseia na participação de algumas delas como beneficiárias de programas de empoderamento econômico feminino. A exemplo disso, a Focuped executou um programa chamado Reforça Ramutuk, pode ser traduzido como Fortalecendo Juntos. O programa se pautava, na verdade, na oferta de microfinanciamento para que as mulheres investissem em seus comércios, caso já possuíssem comércios, ou para que iniciassem pequenos negócios, como tecelagem, costura, produção agrícola, produção de comida, enfim, atividades voltadas para a comercialização. Diferente de outras estratégias de empoderamento econômico feminino, baseadas no microcrédito, modalidade na qual as beneficiárias têm de devolver os recursos tomados como empréstimo, o que pode causar endividamento, no Reforça Mútuo, o dinheiro era concedido sem a obrigação de devolução. Na modalidade de microfinanciamento e não crédito, a Focupes acreditava fazer um investimento na vida das mulheres participantes, esperando delas apenas o envolvimento nas atividades do próprio programa, como, por exemplo, a participação em treinamentos. Existiam dois tipos de treinamentos que demandavam o engajamento das sobreviventes. O primeiro tipo eram treinamentos de competências e habilidades para a vida, encontros nos quais se falava sobre temáticas mais amplas, como cuidado da saúde, educação dos filhos, a importância de se comunicar com os familiares, alimentação, cuidado com as finanças domésticas, etc. E depois tinham treinamentos vocacionais e de gestão econômica. Em tais treinamentos,
as participantes aprendiam técnicas de gestão de negócios, como, por exemplo, planejar os recursos e as atividades que seriam executadas, organizar os serviços e produtos ofertados, recrutar equipe, dividir tarefas, capacidades de liderança e de comunicação com os funcionários, gestão de recursos, marketing e divulgação de negócios, investimentos, cuidado com o cliente, etc. As técnicas, deixa eu só observar o tempo aqui, acho que eu estou no limite já. As técnicas, dos treinamentos eram diversas, compreendendo desde as estratégias de controle financeiro até potenciais saberes sobre o controle das emoções e cuidados com a alimentação, o corpo, etc. Tanto o Reforça Ramuto quanto outros programas da mesma natureza criavam uma atmosfera na qual as mulheres deveriam tornar-se protagonistas econômicas, revertendo a lógica do que ocorre na judicialização. Deslocava-se o foco da categoria vítima para a categoria de sobrevivente, agora empoderada, microempresária, mulher potencialmente economicamente ativa, enfim. Não mais as vítimas, mas sim as sobreviventes figuravam como um sujeito empresa ou o sujeito empresarial. Isso é, um sujeito que é um empreendimento de si mesmo, desamarrado, autogerido, que pode ser guiado pelo e para o sucesso econômico, como nos lembram o David Harvey e o Pierre Dardot e o Christian Laval. Na lógica desses programas, o poder seria algo passível de ser conferido e as mulheres se tornariam aptas a recebê-lo. A associação entre poder e dinheiro, por sua vez, deixaria implícito que o mercado seria o espaço social que permite a transformação das relações de gênero e das experiências das mulheres enquanto indivíduos. É significativo que essa concepção de empoderamento se apresenta como um empreendimento individualizado, pois se dá pela reelaboração da agência de um sujeito que tem que ser autônomo, que precisa se constituir e se autogerir como uma empresa, para isso sendo alvo de reelaboração desses programas de governo. Bom, A, a esse respeito, em um evento em 2022, né, para encerrar o programa Reforça Ramuto, que foi iniciado em 2020, organizou-se um evento com a participação da ONU Mulheres, do PNUD, da União Europeia, do IVUS, que é uma agência de cooperação alemã, do GIZ, que também é uma agência de cooperação alemã, e das secretarias de Estado envolvidas com a promoção da igualdade e da inclusão em Timor-Leste. Nesse evento, convidou-se a consultora que foi responsável por produzir o material que guiou todo o programa Reforça Ramuduk, e aí, em seu discurso, essa consultora narrou a sua própria experiência de vida. Ela era uma sobrevivente de violência sexual e disse para os participantes que na plateia tinha as beneficiárias do programa. O importante é o que você faz com o que fizeram de você, emendando. Enquanto vítima, eu posso sentar e chorar, ou usar o problema como motivação para ajudar outras mulheres. Eu escolhi ajudar outras mulheres a não aceitarem violências, para tornarem-se agentes da prevenção contra a violência. Passo agora brevemente para algumas considerações finais. Busquei apresentar aqui uma etnografia sobre complexidades da vitimização e da judicialização da violência doméstica em Timor-Leste, pensando seus desdobramentos em representações que tomam o empoderamento econômico feminino como a saída para a violência doméstica. Parece claro o foco na constante individualização, tanto do problema quanto da solução. Explicita-se que a violência e a vitimização são fenômenos tomados como individuais. O homem é agente, ativo, agressor, a mulher passiva diante de uma cultura tradicional e patriarcal. A mulher é o sujeito de reparação e o homem o sujeito de punição, como se evidencia em outros contextos de pesquisa, e o trabalho do professor Marco Martínez no Brasil bem ressalta esse aspecto. A saída é também individual, sendo essa saída o empoderamento econômico feminino, voltado para mulheres que se tornam empreendimentos de si e do neoliberalismo. Configuram-se, portanto, processos de subjetivação a partir da mobilização discursiva e simbólica da noção de vítima
e também da noção de sobrevivente. Ocorre, inclusive, uma transfiguração desse sujeito individualizado, que passa de vítima a protagonista, empoderada para se tornar uma sobrevivente. Diante dessa constante individualização do problema e da saída para a violência doméstica, perpetua-se uma subalternização político-discursiva das relacionalidades enquanto elementos indispensáveis da produção e do manejo das conflitualidades domésticas. Os desdobramentos dessa tensa relação entre individualização e das relacionalidades seguem como fontes de questionamentos para agendas de pesquisa diversas, mas principalmente para análises sobre subjetivações que ocorrem nas tramas de governamentalidade. Foram esses alguns dos pontos que eu trouxe. Obrigado